Então, gente, bom dia, deu horário, vamos começando. Prazer vê-los de novo, espero que todos tenham tido um bom recesso de carnaval. A aula de hoje a gente vai falar sobre questões de diferença de sexualidade e suas influências na educação musical. Só que aí, eu gostaria, vocês viram que na aula passada a gente não conseguiu terminar gênero, na verdade por um erro meu, que eu acabei me delongando muito, e no final não deu nem para a gente falar da parte prática, né, de como efetivamente a gente pode valorizar as diferenças de gênero na educação, porque senão fica numa perspectiva muito teórica, né, porque que tem que valorizar gênero as pessoas já sabem, mas fica aquela dúvida no ar, como fazer isso? E acabou que não deu tempo nem da gente fazer essa parte mais prática, discutir, né, essa parte mais prática, nem para a gente trocar no final. Eu acabei assim me culpando um pouco por isso. Então, foi bom, porque aí essa aula eu já enxuguei bastante, eu acho que não vai acontecer isso novamente, e vai dar tempo da gente finalizar a aula que a gente acabou não terminando, a aula passada, e também terminar a aula de hoje. Lembrar também falar um pouquinho do diário de bordo que eu já recebi. Os diários de bordo que eu recebi até agora estão muito bons, eu só queria, sim, falar que não tem problema nenhum fazer crítica, tá, gente? Porque os diários de bordo estão muito elogiosos, né? E a gente fica assim, meio sem graça de fazer crítica, mas não se preocupem que essas críticas não vão ser exatamente para mim, porque o que está sendo colocado em xeque nesse curso não são as minhas aulas, mas sim o referencial teórico, que é o multiculturalismo. A gente está vendo se o multiculturalismo ele é aplicável no ensino de música, na música em geral. Então, as críticas, na verdade, vão ser direcionadas a essa vertente. Então, não se preocupem, tá? Se tiver que fazer alguma crítica, se tiver alguma coisa que vocês não concordem, vocês podem falar, deixar isso claro também no diário de bordo, sem problema nenhum. Tá bom? E deixa eu ver mais alguma coisa que a gente tem que falar. Lembrando que à tarde a gente vai ter também de 1 às 2h30 uma palestra com a Vivian, se não me engano, é Froá, que se pronuncia o sobrenome dela. Vivian Froá, ela é uma mulher trans, a primeira aluna de bacharelado em canto da UFRJ, trans, e uma especialista em voz, então ela tem muito para falar da gente sobre a inclusão de pessoas trans, principalmente no que se refere a corais, né? Porque vira e mexe a gente acaba caindo no coral, não tem muito como fugir. Em escola de música, em qualquer lugar. E as pesquisas mostram que pessoas trans elas têm muita participação em coral. Contudo, existe pouco conhecimento da parte de nós, professores e professoras de música, em relação a como verdadeiramente incluir as pessoas trans em corais, em aulas de música em geral, mas principalmente em corais, porque tem a questão da especificidade da voz. Então, acredito que a gente vai aprender muito hoje à tarde com a Vivian. E a diferença da aula anterior é que a Vivian ela não tem problema com perguntas. Então, a gente pode... Ela liberou o final da aula para a gente fazer perguntas. Então, vai ser um momento muito enriquecedor. E acho que, por enquanto, é isso. Eu vou aqui compartilhar com vocês os slides da aula de hoje. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Sim. Sim, consigo. Sim, abriu agora. Então, agora eu vou, como de costume, vou tornar o Leandro anfitrião. Tudo bem? Deixei como anfitrião, tá, Leandro? Porque eu não consigo ver agora quem entra. Para você permitir o pessoal entrar. Beleza. Muito obrigado. E aí, deixa eu dar aqui o... Vai ficar a tela cheia.
Então, a aula de hoje, se baixar a guarda, as pessoas vão passar por cima de você com tudo. Que foi uma das frases que eu ouvi em uma entrevista com uma professora de música lésbica, né? O tema é esse, diferenças de orientação sexual e suas influências no ensino de música. Só que aí, a gente vai rapidinho terminar sobre as questões de gênero, que eu, né, não terminei a aula passada, me delonguei muito, aí acabou que não teve tempo para o diálogo e ficou uma coisa muito teórica. E isso acaba, às vezes, mais confundindo do que ajudando. Então, o que eu coloquei na ordem errada, pelo que eu estou vendo. Não, acho que é isso mesmo. Esses daqui, gente, são os eixos norteadores. O que são eixos norteadores? Não significa uma receita de bolo. Significa que você tem que seguir certinho. Ah, eu vou fazer isso, nem está aqui nessa receita. Não, mas são algumas coisas que a gente chama de pontos de partida, de referenciais teóricos práticos que a gente pode utilizar se a gente quiser que a nossa aula seja multiculturalmente orientada e venha valorizar as diferenças de gênero. Então, a gente pode usar ou não, vai depender do contexto que a gente está usando, vai depender da realidade da nossa turma, vai depender dos nossos objetivos, mas são temáticas que a gente pode usar como pontapé inicial e ela tem um caráter prático, para não ficar só na, no mundo das ideias, no campo das ideias. Então, como que eu cheguei a esses eixos norteadores? Foi por meio das entrevistas que eu fiz, nesse caso a gente está falando de gênero ainda, eu fiz com mulheres, né? Mulheres trans e mulheres cis, e por meio da revisão de literatura, de artigos, teses, dissertações que falam sobre questão do gênero e educação musical. Então, alguns eixos norteadores são esses. O entendimento de como a temática do gênero e da sexualidade se relacionam entre si e com a música. Então, acho que esse é o pontapé inicial, né? A gente entender que o gênero se relaciona com a música, não é uma coisa neutra, estanque, né? Está dentro dessa realidade. A desconstrução de estereótipos de gêneros relacionados à prática do canto ou à escolha de instrumentos musicais que meninos e meninas irão tocar. Porque, como a gente viu na última aula, existe toda essa questão cultural e social de que existem instrumentos masculinos e existem instrumentos femininos. E isso, muitas vezes, é incentivado meio que inconscientemente pelos professores e pelas professoras. Então, a gente entender que existem esses estereótipos é o primeiro passo para a gente não continuar no mesmo caminho e buscar desconstruir para qualquer estudante, seja menino, seja menina, possa expressar-se musicalmente como quiser. Também o repensar de papéis generificados e estereotipados relacionados à prática de música, possibilitando que meninas e mulheres adentrem em ambientes musicais masculinos e vice-versa, caso queiram. A gente viu não só os instrumentos, mas também existem papéis generificados, né? A regência é uma ocupação masculina e o ensino é uma ocupação feminina. Não, isso, na verdade, são construções sociais que podem ser repensadas. Então, a gente pode, enquanto professores, enquanto professoras, enquanto profissionais da música, a gente pode empreender esforços para desconstruir essa visão equivocada. A possibilidade que todos os estudantes, incluindo meninas e mulheres, assumam o papel de liderança em atividades, como regência, por exemplo. Então, possibilitar essa liderança desde a escola, né, desde a da educação musical, desde a musicalização infantil, é um passo para que meninas depois vislumbrem também papéis de liderança na música, que possam ser compositoras, que possam ser regentes, que possam ser grandes intérpretes. Então, isso, ao meu ver, é algo que pode partir desde a da educação infantil. É a assunção de que é possível desgenerizar a educação musical, tornando as diferenças de gênero dispensáveis nas tomadas de decisões relacionadas ao ensino de música. Na escola acontece muito isso, quando vai fazer uma gincana, uma atividade assim mais recreativa, e vai fazer tipo uma competição na sala, o que faz? Ah, meninos para um lado, meninas para o outro. Vamos fazer então uma competição entre meninas e meninos. Não, não é necessário. Por que a gente precisa ensinar as crianças a competir entre si?
seria mais interessante um time misto, onde meninas e meninos aprendam a cooperar, né? Não competir. Então, sempre que é possível, não fazer essa divisão por gênero e tornar a educação musical desgenerizada, isso é positivo também para essa desconstrução de estereótipos relacionados às diferenças de gênero. A conscientização sobre como hormônios naturais e artificiais causam mudanças vocais em adolescentes e adultos, que poderá ocasionar em uma prática de canto que não afete a voz e a autoestima dos cantores, seja em idade de puberdade ou nos períodos pré-menstrual ou menstrual. Vou explicar. Isso daqui eu li um artigo todo dedicado sobre isso, sobre como as mulheres elas acabam ficando com a voz mais cansada, mais rouca, mais pesada durante o período pré-menstrual e também por conta do uso de anticoncepcionais. Então, o que acontece? Elas acabam forçando a voz para alcançar agudos e isso pode causar lesões a médio e a longo prazo. Isso é muito interessante porque na Europa, alguns países, eles têm licença para cantoras de ópera que estão no período pré-menstrual, justamente para que as mulheres não precisem forçar a voz e causar uma lesão. E isso é uma coisa que eu desconhecia, não sei se vocês sabiam, eu fiquei assim, pasmo. E isso acontece também, porque se a gente tiver um coral, se a gente estiver ensinando canto mesmo para adolescentes, a gente precisa ter isso também na nossa consciência, de que existe um período que as mulheres vão ter mais dificuldade de alcançar o registro agudo. Então, a gente não pode ficar forçando. Isso é uma forma de opressão, ao meu ver. Uma opressão que é causada pela ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento. Mas acaba sendo. Isso vai ocasionar lesões no trato vocal. Mas isso também vai acontecer, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho que a gente deve ter com mulheres, né, nesse período, também deve ter com os meninos na idade da puberdade. A voz está mudando e também é difícil a gente ter o controle vocal. Então, a gente entender que os hormônios eles afetam o trato vocal e a qualidade do canto, e a gente ter consideração em relação, principalmente, às nossas estudantes. A percepção crítica de como a educação musical é estabelecida dentro de uma norma heteronormativa e sobre como olhar masculino e sobre o olhar masculino, corroborando assim para que homens e meninos valorizem atividades musicais que valorizem a masculinidade, enquanto mulheres e meninas são estimularem a expressar sua musicalidade de forma ao que agrade o sexo oposto, como que a gente viu naquele artigo da aula passada. Os meninos eles acabam valorizando atividades musicais que eles possam se mostrar e assim se fazerem atraentes, como por exemplo tocar guitarra, aquilo que vai fazer as meninas notarem eles. E as meninas acabam tendo que fazer várias atividades ao mesmo tempo, e quando tem a oportunidade de se expressarem musicalmente, elas acabam tendo que fazer isso de uma forma sensual, sexualizada. Isso, elas meio que são motivadas a fazerem assim. Eu fico pasmo assim vendo programas americanos assim de escola, tipo High School Musical e coisas do tipo, como que aquelas meninas adolescentes, quando elas vão cantar, elas acabam sensualizando, às vezes, excessivamente, ao meu ver. Talvez eu esteja sendo muito moral agora, mas eu vejo a própria mídia colocando as meninas sobre uma forma muito sensual, uma forma a elas se fazerem atraentes. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma percepção crítica. Vamos mudar? Não vamos mudar? Não sei, isso vai depender da visão de cada um. Mas pelo menos perceber que isso ocorre e ter uma percepção crítica em relação a isso. A rejeição de tokenismos, propiciando que meninas e mulheres, uma vez incluídas em ambientes masculinos, entre várias aspas, tenham total capacidade de expressar sua musicalidade a contento sem sofrer estigmas. O tokenismo a gente viu que é uma forma que a sociedade faz para responder à questão das diferenças, né? Então, tipo, coloca-se uma pessoa somente, um membro das minorias, em um dado ambiente social para falar, olha lá, ali, entende? E um desses locais é o jazz. O jazz ele é um ambiente extremamente masculino.
As próprias pesquisas mostram isso. Não que tenha que ser assim, é porque foi se constituindo assim socialmente. Então, às vezes, as pessoas colocam uma mulher na banda para poder falar, olha, tá ali. Porque essa mulher, ela vai acabar sofrendo preconceitos, ela vai acabar passando por machona, por durona e coisas do tipo. Então, a percepção é da gente ir contra os tokenismos, não é incluir uma para falar que estão todas incluídas, não. É possibilitar mesmo que todas as mulheres possam, caso queiram, tocar jazz sem sofrer nenhum estigma. E, claro, né, a possibilidade de que a formação inicial e continuada de professores de música sejam perpassadas por conteúdos relacionados ao trato das diferenças de gênero. Não só na formação inicial de professores de música, eu acho que isso cabe para a música em geral, não só para os cursos de licenciatura, mas também para os cursos de bacharelado. A gente possa ter discussões sobre como as diferenças de gênero vão influenciar na música e na educação musical. Então, são esses... Tem um monte ainda. Vou fazer mais rapidinho. É o empreendimento de esforços para que a causa LGBTQ seja promovida e que aulas de música sejam lugares seguros para estudantes. O uso social, estudantes trans, bem como respeito aos pronomes relacionados à identidade de gênero escolhido por elas. O repensar de vocabulário utilizado nas aulas, a fim de se evitar expressões machistas ou heterossexistas. Por exemplo, essa questão, né, de você num coral misto, você fala mulheres para um lado, homens para o outro. E aí a mulher trans ela fica meio sem saber o que fazer, se ela for, por exemplo, baixo, ou se ela for barítono, ou se ela for tenor. Ela vai para o lugar onde estão as vozes masculinas ou ela vai para o lugar onde estão as mulheres? Então, é um tipo de repensar que a gente precisa fazer para evitar, né, expressões machistas ou heterossexistas ou transfóbicas. O entendimento de que a voz trans é complexa, logo deve-se estudar cada caso individualmente com o intuito de encaminhar estudante da melhor forma possível, e isso a gente vai aprender hoje melhor com a Vivian. A compreensão de que a extensão vocal não se relaciona com a identidade de gênero, logo é perfeitamente possível que mulheres trans tenham uma extensão vocal socialmente estipulada como masculina e vice-versa. A percepção de que o uniforme dos coristas pode reproduzir estereótipo de gênero e não necessariamente representar estudantes trans ou agêneras, que é outra coisa que tem a questão do uniforme dos coristas, que é algo também que é muito discutido nos artigos. Os homens acabam ficando com terninho, coisas do tipo, e as mulheres acabam ficando com vestido ou algo mais feminino, entre aspas. Mas nem sempre isso vai, por exemplo, isso vai causar um binarismo, né? Mas nem sempre isso vai representar bem estudantes trans, estudantes não binários, estudantes agêneras. Então, até na questão do uniforme que os coros vão padronizar, assim, vão obrigar, a gente, às vezes, inconscientemente está reproduzindo binarismos. E também, por fim, eu acho a reflexão sobre a viabilidade de não classificar corais ou qualquer outro agrupamento musical como masculino ou feminino, que é geralmente o que acontece. O coral masculino falando de tal, coral feminino falando de tal. Isso também está expressando binarismos, que às vezes pode causar incômodo com estudantes não binários, com estudantes agêneros e coisas do tipo. Então, rapidinho, para a gente entrar em sexualidade, o que você acha desses eixos norteadores? Você acrescentaria algum, tiraria algum? Acha que é equivocado? Gostaríamos de conversar um pouquinho sobre esses indicativos mais práticos? Podem ficar à vontade de ligar o microfone, falar. Quiser falar pelo chat também, eu leio. Oi, Renan, vocês estão me escutando, né? Tô. Oi, Renan, e acho que geral, assim, ontem eu estava vendo uma página no Instagram, eu não lembro o Instagram, mas é trans alguma coisa, né? É um homem trans, assim. E ele estava falando na parte literária, assim, como as pessoas, vamos botar, pessoas héteros também podem falar sobre, escrever o próprio texto.
né? Ou compositores e compositoras héteras podem escrever histórias de pessoas trans, mas sempre abrindo diálogo para que alguma pessoa que tem aquele lugar de fala possa ajudar também, assim. Sim. Porque eu acho que a gente também está sempre no lugar da militância de... Porque, assim, se a pessoa ela é uma pessoa... Ela é um homem negro, então aquela pessoa só pode falar. Então, às vezes, a pessoa branca não se coloca naquele lugar, Sim. porque até por não vivência, até por não ter experiência. Mas como isso no âmbito da educação e da arte, como a gente trazendo isso, para a gente também perder os nossos medos, assim, também, pô, se eu não sei falar, eu já não vou escrever, mas assim, então a gente vai continuar reproduzindo, igual eu como compositor, vou continuar reproduzindo histórias de pessoas binárias, ou eu vou falar no lugar do homem para uma mulher, ou no lugar de uma mulher para um homem, e nunca vou incluir uma trans por eu não ter o lugar de fala, assim. Então, como eu também, como artista, também me pego, às vezes, caindo no lance da não pesquisa. Às vezes por medo, às vezes por falta de experiência de não colocar. Então, acho que isso foi uma coisa que eu vi, eu falei, realmente, cara, eu acho que a gente também se pega, cai nesse erro de não pesquisar, de não ir atrás e acaba não fazendo. Aí deixa só para as pessoas que têm essa experiência fazerem. E a gente perde a luta, né? A gente enfraquece a luta também. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou da questão negra, em um livro da Djamala Ribeiro, que é o Mini Manual Prático de Luta Antirracista. Ela vai trazer essa reflexão de que isso acaba se tornando até uma opressão para a pessoa negra. Só a pessoa negra tem que lutar contra o racismo. Sim. Então, acredito que isso também acontece para as outras identidades. Só as mulheres têm que lutar contra o machismo, só as pessoas homoafetivas têm que lutar contra o heterossexismo, a homofobia. Isso. Não, né? Isso acaba sendo uma opressão também, né? A pessoa se vê ali sozinha, encurralada. E não, é uma questão de qualquer pessoa, a meu ver, que tenha princípios, né? Que tenha moral. Então, esse exercício mesmo da gente buscar também fazer a nossa parte. E a minha preocupação é sempre essa, que a gente inclua todas as pessoas na discussão. Por exemplo, aqui eu fiz entrevistas com pessoas diferentes, para não ficar falando sozinho, sem ter parâmetro para falar. E uma coisa muito interessante é que a primeira pergunta que eu sempre fiz para os entrevistados e para as entrevistadas é se eu podia fazer a pesquisa. Eu perguntei para as mulheres, olha, você está vendo que eu sou homem, eu posso falar sobre gênero? Eu falei para as pessoas homoafetivas, eu sou heterossexual, eu posso falar sobre sexualidade? Eu fui lá nos indígenas e perguntei, eu não sou indígena, eu posso falar da questão indígena? Todos eles falaram que eu podia. Então, mas como que eu posso dizer? Como se diz, meu Deus? O pré-requisito é esse, que eu não falasse sozinho, que eu incluísse outras pessoas, que eu lesse a literatura negra, a literatura feminista, que eu lesse indígenas, e assim eu estou fazendo. E cada um fazendo sua parte, porque realmente fica difícil, cada um na sua identidade lutar sozinho não vai avançar. Então, super concordo com você. Show de bola, show de bola. Mais alguém gostaria de falar? Posso passar, então, para o tema de hoje? Oi, eu coloquei no chat aí sim. sobre os eixos norteadores e um curta. Sim. Amanda e Monique. Isso. Bastante interessante sobre as duas mulheres trans se colocando no mundo. Você falou sobre ele na última aula, né? Não, foi sobre foi a Gil que falou sobre uma série. Tá, eu vou anotar e vou colocar no Classroom. Certo. Muito obrigado. Mais alguém? Então, vou continuar, tá? E hoje a gente começa a falar sobre... Agora a gente começa a falar mais
focadamente sobre diferenças de orientação sexual. E é a mesma coisa que eu fiz na última aula, né? Quando eu comecei a falar de gênero, opa, homem falando sobre gênero, então a mesma coisa. Eu me considero, no momento, uma pessoa heterossexual, estou falando sobre a temática LGBT. E, mais uma vez, o ideal seria que pessoas homoafetivas, bissexuais, assexuais, pansexuais, etc., falassem sobre o tema. Então, para a gente diminuir um pouquinho esse impasse, o que é recomendado é, primeiramente, que eu reconheça meus privilégios. Eu sei que a nossa sociedade ela é heteronormativa, ela vê a heterossexualidade como um padrão, como a normalidade, e isso, obviamente, vai me fazer ter privilégios, principalmente de não sofrer violência e coisas do tipo. Embora eu tenha passado por várias situações, não por ser homoafetivo, porque no momento eu não sou, mas por não corresponder, talvez, com o ideal de heterossexualidade que a sociedade impõe para homens. Tipo, o homem tem que ser o pegador, o homem tem que ser machão, viril, violento, não sei o quê. E isso eu acabo passando por algumas situações por ser confundido com uma pessoa homoafetiva. Isso acontece recorrentemente. E isso, inclusive, da parte de mulheres. Por exemplo, eu fiz pedagogia, e pedagogia é um curso extremamente feminino, né? Muitas vezes eu era o único homem da turma, e acontecia algumas vezes de amigas chegarem até mim e perguntar: você é gay, não sei o quê? Então, no momento não, mas por quê? E aí eu achei muito interessante, porque ela falou: é que você é tão educado, você é tão gentil, você tá lá no meio de um montão de mulher e não dá em cima de nenhuma, você não sei o quê. Ela acabou falando um monte de qualidade, sabe? Em outras palavras, eu peguei tudo aquilo e resumi: é porque você não é machista. Tipo assim, o ideal de homem socialmente aceito é um homem machista, né? É um homem que a todo momento está querendo ali traçar todas. E por eu não corresponder a isso, eu acabo, às vezes, sofrendo as mazelas que pessoas homoafetivas sofrem. E outra coisa também, outro dado, é que eu tenho um irmão que tem autismo profundo, né? Autismo não verbal. Então, quando eu ando com ele pela rua, ele é adulto, né? Ele tem 23 anos, fez agora. E quando eu ando na rua com ele, ele às vezes dá alguma coisa nele, ele sai correndo. Já foi até atropelado por conta disso. Então, para assegurar que isso não vai acontecer, eu seguro aqui no braço dele. Quando ele era menor, dava para segurar na mão. Agora, os olhares assim começam, há dois homens andando de mão dada, então a minha estratégia é segurar aqui, como geralmente fazem com quem tem deficiência visual, pessoas com deficiência visual. E mesmo assim, ele tem todo esse espectro autista, visualmente as pessoas dá para ver que ele é autista. Mesmo assim, eu escuto besteira, até de criança. Já aconteceu de uma criança pegar a bicicleta, ela tá longe, ela fez questão de passar na nossa frente para gritar ali duas monas e depois voltar. Tipo, criança. Então, tipo, em algum lugar ela aprendeu, né? Então, esse é o reflexo da sociedade. E acontece piadinha. Eu tô vendo realmente a hora que um dia eu vou tomar uma surra, eu e ele, para as pessoas acharem que nós somos um casal. Contudo, é aquilo, né? Não deveria ser assim. É, um, é uma coisa que às vezes eu passo, mas que pessoas homoafetivas acabam passando diariamente. E é uma luta diária, uma luta pesada, e que a gente precisa, dentro dos nossos limites, dentro das nossas possibilidades, adicionar a essa causa. Então, principalmente no âmbito da música, no âmbito da educação, dentro da nossa profissão. Então, eu reconheço meus privilégios, embora aconteçam essas coisas. Eu li pessoas LGBT, eu conversei e aprendi com pessoas LGBTs, e eu concordo que heterossexuais têm esse papel, e dentro desse contexto que eu tô falando com vocês hoje.
Não estou falando das coisas de mim, estou tentando falar sobre as coisas que eu li e sobre as coisas que eu aprendi nas entrevistas, e reconheço também que pessoas LGBT que têm que liderar o movimento, tipo, elas que têm que cabeçar. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que vai ser feita a aula. Mas antes da gente começar, efetivamente, eu também não sei se aqui, entre nós, tem uma pessoa homoafetiva, ou bissexual, ou assexual. E eu gostaria de começar a aula dando voz para quem tem direito. Se tiver alguém e achar que precisa falar, que gostaria de falar, que tem algo que gostaria de passar para a turma, que gostaria que nós soubéssemos como vocês se sentem, coisas do tipo, alguma coisa importante, vocês podem, se quiser, falar agora. Se não quiser, também ninguém é obrigado a se expor. Se depois quiser me mandar uma mensagem, eu posso ler na outra aula, tá? Mas eu acho importante eu dar esse espaço de voz para vocês. Alguém gostaria de falar? Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo. Pode ficar à vontade. Então, na verdade, eu só queria dizer que essa foi uma discussão interessante aqui em casa, Aham. há pouco tempo atrás. E aí, assim, eu tive sempre muitas questões para me definir, assim. Sim. Demorei muito tempo para entender as coisas que eu realmente queria, acho que é um processo longo, e principalmente porque a gente vive numa sociedade que não aceita, então é mais difícil ainda a gente ter a chance de se perceber da maneira como a gente gostaria, né? Sem sofrer tantos preconceitos e vivências, assim. E aí, uma coisa que me fez questionar bastante essa semana foi a nomenclatura de bissexualidade e de pansexualidade, que eu acredito que você vai falar. Sim, vamos falar mais à frente. Porque realmente as pessoas falam, né? Bissexualidade, teoricamente, você gosta, né? Você gosta de 2 gêneros, né? Específicos. E a pansexualidade, ela abriga, né? Ela aceita, né? Ela gosta de todos. Uhum. E aí eu fiquei me questionando quanto a isso, porque eu até então demorei um tempo, mas entendi que eu era bissexual. Uhum. E aí, quando eu descobri que possivelmente a bissexualidade não incluía mulheres trans, homens trans Uhum. e pessoas não binárias, Sim. eu entendi que não fazia sentido para mim me considerar uma pessoa bissexual. E aí me entendi como pan, apesar de ter um relacionamento com um homem, né, de estar nesse momento casada com um homem, o que também é ainda mais complicado dentro da bandeira, porque normalmente as pessoas bissexuais também têm muitos preconceitos, porque as pessoas dizem que o bi é biscoito, né? Que o bi não sabe o que quer, não sabe com que se identifica. E aí acho que dessa eu realmente migrei assim para entender que eu gosto de gente. Sim, sim. E que para mim é interessante me relacionar e me afetar e enfim, me envolver com pessoas que fazem sentido para mim, que têm os valores muito parecidos com os meus, independente do que elas carregam, independente da genitália, né, que é uma questão. E, enfim, eu acho bem legal a gente também falar sobre isso, porque tem preconceitos dentro da própria bandeira, assim. Sim, sim, sim. Infelizmente, todo agrupamento sempre vai ter hierarquizações, né? Alguma pessoa vai se achar melhor e vai querer impor sua ideia aos demais. A descrição que você faz, eu percebo claramente uma pessoa pan, assim, pansexual. E eu acho assim muito fofo, assim, eu acho que de todas é a mais fofa, é a mais humana, porque como você fala, você gosta de gente, não é? Então, isso geralmente tem um outro um estereótipo relacionado a pansexual, que as pessoas acham que é a pessoa que gosta de tudo mesmo, tipo, seres inanimados, né?
pessoa sente atração por árvore. E tem muito isso, as pessoas falando sobre isso. A ministra, né, dos Direitos Humanos, ela classificou o ser gay como pansexual porque ele sente atração por árvore e coisas do tipo. E não é isso, definitivamente não é isso. Muito pelo contrário, é a pessoa que não se importa tanto com questões de gênero e sexualidade, mas sim com os valores, com a moral, com o caráter, com a personalidade daquela pessoa. Isso, para mim, soa muito bonito, sabe? Então, é algo mais que mais tem que ser valorizado do que estereotipado. Mas também tem aquela questão que às vezes as pessoas levantam. Por que a gente quer tanto se classificar, não é? Às vezes esse processo de classificação é uma outra opressão, né? Eu tenho que estar dentro de uma bandeira, né? Eu tenho que estar incluso em um grupo ou em outro. Isso às vezes não é necessário. Algumas pessoas vão encontrar-se uma paz quando encontram a sua caixinha, né? Outras pessoas não, outras pessoas estão bem. Eu sou quem eu sou. Às vezes a gente brinca com o Agnaldo Timóteo, não sei se vocês já viram, que ele fala, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou Agnaldo Timóteo. Ele inventou o seu próprio gênero, né? Então, mas legal, poxa, muito legal, porque é como ele se vê, como ele se enxerga, e ele está feliz assim. Então, essas bandeiras aqui, a do meio, todo mundo deve conhecer, que é a bandeira do orgulho LGBT. Ao lado, a que tem rosa e o azul embaixo é a bandeira bissexual. Ao lado, a mais escura é a bandeira das pessoas assexuais. Essas bandeiras, elas são interessantes e eu trago elas para a gente entender que essa discussão existe, sabe? Mas também não tem esse negócio, eu preciso entrar em uma. Isso é também algo de cada um, entende? No meu caso, por exemplo, eu nunca tive tanta necessidade de me encaixar em uma bandeira. Eu tive mais interesse de saber como eu era, o que eu gostava. Sim. Mas, às vezes, também me questiono se não é importante, às vezes, a gente se considerar ou a gente potencializar algumas bandeiras pelo próprio movimento em si, né? Porque a gente também está precisando mudar ainda muita coisa na sociedade com relação a isso. Ainda tem muitas questões estruturais que precisam ser modificadas. E aí eu fico me questionando, por que não também? Sabe? Por que não me colocar numa bandeira e fazer parte desse movimento? Sim, até para algumas pessoas isso vai ser muito bom, porque ela vê que ela não está sozinha, né? Existe todo um agrupamento de pessoas que sentem igual, não é? Mas eu não estou falando que é errado, mas de um outro lado eu acho que também quando a pessoa ela não consegue se encaixar e a gente às vezes acaba impondo, você tem que descobrir o que isso é, o que você é, isso também pode ser de certa forma uma opressãozinha, assim. Eu acho que no fundo cada pessoa é diferente, né? Às vezes não dá para todo mundo se encaixar no que já está socialmente constituído. Sei lá, mais ou menos assim que eu penso, não sei. Não, sim. Concordo bastante. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, seguindo, agradeço a sua fala. Na primeira aula, não sei se vocês lembram que a gente estava fazendo provocações e não deu tempo de fazer de todas as identidades. A gente falou sobre a questão racial e sobre a questão de gênero. Sobre sexualidade, eu ia trazer a Pablo, porque a Pablo é essa figura que causa, né? Ninguém consegue não notar a Pablo. E existe muita discussão, principalmente na dinâmica da educação musical em relação a ela, porque as músicas da Pablo estão na mídia e todas as crianças conhecem. Mas fica aquela questão, usa-se ou a gente deve ou a gente não deve usar essas músicas na aula de música? E a Pablo, ela sempre acaba aparecendo quando eu converso com as pessoas sobre diferenças de gênero e diferenças de sexualidade.
Então, aqui um trechinho que eu peguei de uma matéria, Pablo vai na contramão, e é isso que é um exemplo tão forte para essa geração. Em tempos que o ideário conservador ganha força, tira ainda mais o espaço de mulheres e marginaliza mais e mais a população LGBT, Pablo é autêntica e não tem medo de mostrar quem é. Dá para ter noção de que é para um adolescente gay, está acostumado a ouvir piadinha e todo tipo de escárnio barato na escola, na rua, ligar TV e ver uma drag queen cantando para todo mundo ouvir, é a tal da representatividade que a gente tanto fala aqui. Se enxergar e ser visto é para lá de necessário. É importante para quem está com a personalidade de formação se ver refletido em alguém. E é crucial para que a gente pare de ver o diferente como algo ruim e passe de verdade, com toda a naturalidade possível, a celebrar mesmo a pluralidade. E realmente é isso que acontece, porque a Pablo, ela tá aí e está representando muita gente, sabe? E é um fenômeno que está acontecendo, sabe? Você ter uma pessoa LGBT que está na mídia e fazendo sucesso sendo uma pessoa LGBT, porque algumas pessoas, por exemplo, Renato Russo, todo mundo sabe que ele era um homem gay, mas bissexual, talvez. Mas ele não sentia a necessidade de se vestir, de se montar. A Pablo não, a Pablo vai derrubando tudo, né? Daquele jeito. E isso é um fenômeno muito novo que tá acontecendo aqui no Brasil. Uma drag queen fazer um sucesso estrondoso como a Pablo está fazendo. E isso, obviamente, vai influenciar na educação musical. Eu lembro que, quando eu dava aula para o 5º ano, eu fazia show de talentos com eles, com as crianças, né? E a ideia do show de talentos era simplesmente, além de, né, de ter um momento de recreação, outra coisa, era também conhecer o repertório das crianças, saber o que elas cantam e o que elas iam trazer para a escola. E para eu conseguir também aproveitar isso nas aulas de música. E foi muito interessante, porque, em geral, as crianças só falavam tio, vou cantar isso, tio, vou cantar aquilo. Teve um dia que 2 meninas, elas queriam cantar Pablo Vittar, e elas me pediram permissão. Tio, posso cantar Pablo Vittar? Mas por que não poderia? Ah, tio, é gay, né? Elas, mesmo pequenas, 5º ano tem 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, elas já traziam nisso que seria aquilo que a gente vai ver mais na frente como uma música marginal, uma música que talvez não seja bem aceita no ambiente escolar. Então, elas tiveram medo de cantar e me pediram permissão. Obviamente, eu permiti, e foi muito legal, a turma toda reagiu muito bem, mas realmente causou um pouquinho de burburinho na escola. Mas é aquilo, está na mídia e é importante a representatividade das estudantes, né, LGBT. Então, eu acho que, mesmo não sendo assim uma cantora que tenha, ao meu ver e ao ver de muitos, uma qualidade musical tão grande, eu acho importante a gente, de certa forma, buscar valorizá-la na educação musical. Porque também essa questão da qualidade vocal é um outro item que entra para as pessoas não valorizarem a Pablo, mas eu vejo isso também um pouquinho de heterossexismo, de homofobia, porque as pessoas falam, não, o problema não é ela ser drag queen, o problema é que ela não canta tão bem. Poxa, mas tanta gente aí canta tão mal, né? E tá fazendo fama e ninguém reclama. Eu me lembro de um rapaz que ele fez um vídeo no YouTube, um rapaz de um canal conservador, que ele fez um react de um professor de canto reagindo a Pablo Vittar. O argumento dele era justamente esse, que o problema não é ela ser drag queen. O problema é que, ao ver dele, né, ao seu ver, ela não canta bem. Então, o problema não é de LGBTfobia, mas sim uma questão musical. E aí, quando ele estava reagindo ao vídeo, e quando aquele professor de canto estava argumentando de algumas limitações que realmente a Pablo tem, e eu concordo, ele estava ali todo entusiasmado, viu, não falei. Só que tem uma questão. A Pablo, ela tem um agudo potentíssimo. E o agudo dela é muito bom.
Não é que é mais ou menos, o agudo dela é muito bom. E quando ela mandou aquele agudo e o professor reagiu bem e falou, nossa, isso aqui tá muito bom, não sei o quê, o cara, ele ficou fazendo assim, tipo, não concordo. E depois ele falou, realmente, eu não concordo, para mim ela canta mal e ponto final. Então, o que eu vi com isso? Na verdade, esse argumento da musicalidade fraca da Pablo Vittar, ele acaba sendo um recurso que as pessoas usam para esconder o seu preconceito. E eu já conversei muito sobre isso com muitos professores. Eles falam, não, eu prefiro trazer um Renato Russo, prefiro trazer um Fred Mercury, prefiro trazer um Secos e Molhados, não sei o quê, alguém que tem uma voz melhor, não sei o quê. Mas aquela questão, hoje em dia, quem está representando esse pessoal, quem está representando a população LGBT e que está sendo aclamada pelos adolescentes, pelos jovens em geral, não só jovens LGBTs, é a Pablo, entende? Então, ao meu ver, a gente precisaria, de alguma forma, pensar em como valorizar essa figura na educação musical. Mas, em geral, é uma coisa que nem passa assim na mente dos professores, das professoras de música, muito menos das universidades. Vamos lá, na disciplina de harmonia funcional, analisar uma obra, uma peça de Pablo Vittar. Isso realmente não acontece. Mas é uma coisa que seria interessante a gente, pelo menos, refletir sobre esse fenômeno Pablo Vittar. Vocês gostariam de falar algo em relação a isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não? Não, tem sim. Outra série. A série Sense8 também, que aborda algumas questões de gênero ao longo da história. Vou anotar. Deixa eu ver onde está o lápis. Depois eu pego no chat. Indico também Conchita Wurst. Não conheço. Quer falar um pouco sobre ela, Luciene? Oi. Nossa, peraí. Tá dando eco. Porque meu colega aqui do lado também tá ligado. Tá, tudo bem. Desculpa. Bom dia a todos. Bom dia. Então, a Conchita, ela participou de tipo esses, como se diz? Tipo The Voice, né? Só que acho que da Europa. E aí ela lembra muito a Lineker também. Uhum. Ela canta muito bem, assim, a voz dela é maravilhosa. E ela tem um estilo muito único, muito bonito, assim. Eu acho assim muito legal a maneira como ela se coloca, né? A expressão dela é muito legal. A primeira vez que eu vi, assim, eu fiquei fascinada. Eu achei assim maravilhoso. Indico muito ela. Ela é uma excelente cantora, uma excelente artista. E é muito bacana isso. E essa outra série, ela já é bem famosa, é a Sense8, né? Muita gente já conhece essa série, que também é muito legal, porque aborda algumas questões ali dentro, né? Inclusive, uma das cenas que eles fizeram, acho que, se não me engano, foi até em São Paulo, na Parada Gay, e ficou bem legal, bem bonito. Eles mostram também de uma maneira muito, assim, muito bacana, assim, sabe? É bem legal, assim, a forma como eles abordam algumas das questões. E também indico bastante essas duas referências aí, que eu acho que é bem legal, assim, para de repente se identificar um pouco, ou de repente apenas conhecer mesmo, saber, né, assim, algumas diferenças e tal, é bem bacana. Muito obrigado. Eu vou colocar também no Classroom para o pessoal pesquisar depois, caso queiram. E aí, indo agora para o lado mais teórico, na aula sobre gênero, a gente viu que para definir gênero, a gente precisa falar de cultura e identidade. E para a gente falar de orientação sexual, a mesma coisa. Então, a gente vai lembrar que cultura, como a gente viu, tem vários significados, mas, em geral, é classificado, é definido como o oposto de natural, biológico, ou seja, qualquer coisa que seja produto da intervenção humana. A identidade, ela vai, como a gente viu, é aquilo que se é em oposição àquilo que não se é. Ou seja, eu sou homem porque eu não sou mulher.
eu sou negro porque eu não sou branco, não sou indígena e assim por diante. Então, a minha identidade é sempre marcada em relação também à diferença. Só que quando a gente vai falar de orientação sexual, tem algumas definições de identidade que são que são igualmente importantes. Primeiramente, identidade como processo, que é a questão da identificação. Ou seja, eu não sou, eu estou sendo. Eu estou, durante toda a minha vida, me constituindo em alguma coisa. Nossa identidade não é um produto fixo. É uma coisa que ela vai mudando no decorrer do tempo. A gente vai mudando os nossos gostos, as nossas preferências, a nossa visão de mundo. E aí a gente vai acabar, em um momento ou outro, podendo também se auto-identificar dentro de um ou de uma outra identidade. Entende? Vou citar aqui o exemplo da Gil, que, assim, com muita educação, ela falou, não, eu me via de uma forma, agora eu estou me vendo de outra. Na verdade, é mais uma concepção de classificação, né? Não é que ela mudou, muito provavelmente ela sempre foi assim. Mas isso ajuda a gente a pensar que a gente vai se modificando, que a gente vai mudando a nossa forma de ver e de se perceber também. Isso é interessante quando a gente fala de orientação sexual, porque acontece de pessoas assim, num certo momento da vida, serem de uma orientação e depois perceberem-se em outra orientação. Eu tenho um professor que, durante boa parte da vida dele, ele foi uma pessoa heterossexual. Depois de um certo tempo, ele percebeu-se uma pessoa bissexual. Isso foi, com o tempo, foi passando. Não é uma coisa rápida, não é? E também não é uma coisa de escolha. Ah, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Na verdade, é um processo mesmo. Isso vai se transformando ao decorrer do tempo. E algumas pessoas não mudam nunca, e outras pessoas acabam tendo essa mudança. Por isso que, eu não sei se vocês perceberam, no começo eu falei, no momento eu sou heterossexual, porque eu concordo com essa teoria. Talvez no futuro mude, né? Mas no momento eu estou sendo heterossexual. Então, quando eu falo assim, eu dou essa flexibilidade de que a orientação sexual é uma coisa que vai se modificando, se transformando, ou não, talvez não, mas existe essa possibilidade, essa flexibilidade. E outro ponto interessante, uma outra definição, é que a identidade é o ponto de sutura entre o social e o psicológico. Vou explicar. É porque quando a gente falou de gênero, não sei se vocês se recordam, ficou muito... As discussões de gênero estão muito pautadas no cultural, né? O gênero é uma questão cultural, não sei o quê, não se nasce mulher, se torna uma mulher, coisa e tal. Quando a gente discute sexualidade, existe uma margem muito maior para o biológico, muito maior para o biológico. Então, você pesquisa sobre genética, pesquisa sobre biologia e coisas do tipo, vão mostrar que existe sim uma diferença entre o cérebro de uma pessoa homoafetiva e o cérebro de uma pessoa não homoafetiva. Né? O cérebro, por exemplo, de um homem homoafetivo, ele tem similaridades com o cérebro feminino. Então, existem, sim, questões biológicas que, de alguma forma, vão orientar o ser, né, dentro de uma ou de uma outra sexualidade. Mas também a gente não pode excluir a questão social. A sociedade ela também vai influenciar nesse processo. Então, o que é um ponto de sutura? É um ponto, meio que uma costura, que sustenta dois extremos diferentes. Então, a identidade seria esse ponto que está compreendido entre o social e entre o psicológico, aquilo que a gente já leva, aquilo que a gente já traz da nossa biologia. É interessante que não pode ser só o cultural, como só o social, o sociocultural, como geralmente a gente vê nos estudos sobre gênero. Por quê? Porque toda a pressão, toda a ideologia que a sociedade ela leva para os indivíduos, em geral, é uma ideologia, é uma visão de heterossexualidade.
A gente vê as novelas, a gente vê sempre aquele casalzinho em geral, né? Agora está mudando, está havendo uma abertura maior, mas em geral os casais são sempre casais heterossexuais. As músicas vão falar das paixões entre pessoas heterossexuais e coisas do tipo. Existem poucos e poucas artistas homoafetivas para as pessoas se espelharem, se representarem. Se fosse só pelo social, se fosse só pelo cultural, não haveria pessoas LGBT. Porque existe. Porque também existe uma carga que a gente traz do nosso psicológico, que a gente traz da nossa biologia. Então, a identidade seria exatamente isso. Aí, nesse conceito, nesse contexto, o conceito de opção sexual ele é completamente equivocado. Por que é uma opção? Uma coisa que você escolhe, que é geralmente a crítica que os conservadores fazem. Ah, não, isso daí as pessoas são... É um comportamento, as pessoas são assim porque elas querem ser assim. Um amigo meu, eu discutia muito com ele, ele utilizava até um termo mais pesado, ele falava que era sem vergonhice. Não, isso é sem vergonhice dessas pessoas, elas são assim porque querem, não sei o quê. Aí eu ficava explicando a questão biológica, a diferença do cérebro, ele, não acredito em nada disso. Então não é uma opção, definitivamente. Nós somos, de alguma forma, orientados a uma certa ou uma outra orientação sexual. Como que nós somos orientados pelo social e pelo psicológico ao mesmo tempo. Só que aí cada pessoa vai receber essas informações de uma forma diferente. Por isso, cada pessoa vai ter uma orientação sexual também diferente. E aí tem várias questões teóricas. Primeiramente, a definição. O Louro ela vai definir sexualidade como uma forma cultural pela qual os nossos desejos, pela qual vivemos nossos desejos e prazeres corporais. Ela é relacionada com o gênero, mas é diferente dele, né? Às vezes as pessoas tratam de uma forma só, né? Gênero e sexualidade. Eu prefiro separar. Mas, embora sejam construtos teóricos diferentes, eles são relacionáveis. A Louro fala, as identidades de gênero e as identidades sexuais se constroem em relação. Por quê? Porque a sexualidade ela vai ser definida em relação ao gênero. Então, por exemplo, uma pessoa, você sabe, ela é hétero se ela sentir atração por uma pessoa de gênero diferente. Então, primeiramente, ela vai ter que saber qual é o seu gênero e qual é o gênero da outra pessoa pela qual ela sente atração, e assim ela vai se classificar. Da mesma forma, pessoas homoafetivas elas vão ser atraídas por pessoas do mesmo gênero, mas para isso ela vai ter que ter ideia do seu gênero e ideia do gênero da outra pessoa. E aí volta aquela conversa, né? Isso é muito importante a gente ter a gente saber qual é a nossa caixinha, a gente saber qual é o que nós somos. Mas aí se a pessoa ela sente alguma coisa que é diferente disso, não é? A gente tem que entender também que esses conceitos eles também são culturalmente criados, eles também são socialmente forjados. Não é? Será que não existe uma outra forma da gente definir nossa sexualidade? Será que a gente precisa ter essa relação com o gênero? Estou só provocando aqui para vocês verem que isso também são construções sociais e que talvez no futuro tenham outras definições e coisas do tipo. E aí a gente vai ter, da mesma forma que a gente tem um binarismo na questão do gênero, que a gente discute que existe homem e mulher, mas não é só isso, existe muita coisa entre isso, o binarismo ele também vai se expressar na sexualidade. Não existe só a heterossexualidade e a homoafetividade. Existe muito mais dentro disso tudo. Vai ter a pansexualidade, vai ter a sapiosexualidade. A sapiosexualidade são pessoas que se sentem sexualmente atraídas por pessoas pela qual ela tem alguma ligação intelectual. Ela admira a pessoa intelectualmente e isso faz ela se atrair sexualmente por ela. Então, o gênero, nesse sentido, não é importante. Entende? É só a relação sexual, a relação intelectual que ela tem com ela. Demissexual, gente, eu esqueci. Juro para vocês que eu esqueci. Fica para a próxima. Depois eu coloco no... Se vocês quiserem pesquisar e falar aqui, eu aceito também, mas eu esqueci de hora. Androgênios românticos são pessoas que sentem-se atraídas por pessoas com características andrógenas,
ou seja, que pelo visual expressa tanto uma figura masculina como uma figura feminina. Eu não sei se vocês conhecem um youtuber que vai bastante na TV, o Guilherme Rocker. Ele se considera uma pessoa andrógena. Ele tem veste como mulher, tem cabelo grande, mas ele também tem, por ser homem, por se definir como homem, ele também vai ter essas características masculinas. Mas ele se vê como uma pessoa andrógena. Autossexual são pessoas que têm atração sexual pela autoimagem. Litsexual é muito interessante, são pessoas que elas não têm necessidade de ter um convívio romântico, digamos, com a pessoa. Eu sou apaixonada por você, mas eu não preciso namorar com você, não preciso casar com você, eu só quero ficar aqui perto de você, só quero que você me note de alguma forma. É um pouco complicado, mas existe isso também. No último BBB, teve um participante que ele se classificou assim, como litsexual. Ele se apaixonou por um homem lá dentro da casa. Ele é uma pessoa homossexual, litsexual e assexual. Ou seja, ele tinha atração por homens, porém ele não tinha a necessidade de ter um relacionamento, ele só queria estar perto da pessoa, conversar. E também ele não sentia a necessidade de ter relações sexuais. Então ele se classificava em 3 conceitos: homossexual, litsexual e assexual. Então, muito complexo. Definitivamente não é uma coisa simples. Talvez essas definições não sejam as melhores, mas são as que nós temos disponíveis hoje. Tem uma lista enorme sobre o assunto aqui nesse link. Eu vou dar para vocês depois os slides, né? Então vocês vão poder ver. E também a questão das siglas. Eu não sei se vocês se lembram, mas há muito tempo atrás a sigla era GLS. Eu me lembro quando era criança, tinha os bailes GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. A gente tem aí 2 problemas. O primeiro problema do binarismo, como a gente falou. Não é só gay e lésbicas. Existe uma infinidade de orientações sexuais. E outro problema é que o que está na frente pode parecer besteira, mas está na frente o G de gay. E aí os teóricos, as teóricas, elas vão mostrar que realmente dentro do movimento LGBT, em geral, quem tem liderança são os homens gays. Então existe a questão do machismo dentro desse movimento. Então, uma forma de levantar reflexões sobre isso foi mudar a sigla e colocar o L de lésbicas na frente para dar mais voz às mulheres, mais visibilidade. Então, talvez só mudar a sigla não seja o suficiente, mas foi uma tentativa para levantar reflexões sobre machismo dentro do movimento. Então, hoje em dia, a gente tem essa sigla enorme, essa é a sigla mais atual que eu conheço, LGBTQIA+. L de lésbica, G de gay, geralmente para homem gay, B de bissexual, e aí vai ter o TTT, transgênero, transexual e travesti. Na minha humilde concepção, eu não vejo diferença entre transexual e transgênero. Uma pessoa transexual, para mim, é uma pessoa transgênero, uma pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi imposto ao nascimento. Mas algumas pessoas veem diferença. Eu do fundo do coração, não vejo diferença. Eu prefiro usar o termo transgênero para forçar que é uma questão de gênero, não uma questão de sexualidade. Uma mulher trans, ela não é um homem gay. Uma mulher trans é uma mulher. Entende? Então, eu prefiro o termo transgênero. Em geral, usa-se mais transgênero do que transexual. O outro T é para travesti. Travesti é um termo bem pesado, mas esse conceito existe. Geralmente, ele é pejorativo, mas existe realmente esse conceito. Travesti também não é um conceito fácil de definir, mas, em geral, é uma figura feminina e, apesar de ter nascido com a genitália masculina e de preferir ver-se com uma figura feminina, essa pessoa ela não tem problema com a sua genitália. Então, uma travesti, por exemplo, uma mulher travesti, ela não vai
querer fazer uma cirurgia de reorientação sexual, ela não vai querer retirar o pênis, porque ela não vê problema. Eu vi uma entrevista com a Rogéria, não sei se vocês conhecem, era uma entrevista com o Pânico, e o Pânico é aquelas perguntas, né, nem um pouco educadas. E o repórter foi direto e perguntou se ela tinha feito a cirurgia. Na verdade, não perguntou assim, perguntou de uma forma um pouco não educada. E ela respondeu: "Eu vou arrancar para quê? Para que eu vou fazer isso, né? É assim que eu sinto prazer, é assim que eu me expresso sexualmente." Então, ela está dentro desse escorpo dentro desse bojo de uma pessoa travesti. É um termo um pouco pesado, porque, em geral, essas pessoas, por todo o preconceito da sociedade, sobra para essas pessoas cargos de prostituição e coisas do tipo. Então, as pessoas geralmente usam essa palavra para ofender, e realmente é um termo um pouco complexo, mas existe dentro dessa configuração do LGBTQI+. O que é para queer, que expressa pessoas não binárias, de uma forma geral, dentro de todo aquele escopo de pessoas não binárias que a gente viu na última aula. O I é para intersexual, que seria o termo mais politicamente correto para pessoas hermafroditas, que seriam pessoas que têm características biológicas, principalmente no que se refere à genitália, dos dois sexos. Então, antigamente utilizava-se hermafrodita, só que o termo começou também a ter uma carga muito pesada, hoje usa-se intersexual. E é interessante que não é só uma pessoa que tem um pênis e uma vagina. Não, existem vários níveis de intersexualidade. Uma corredora sul-africana, por exemplo, que ela tem testículos internos. Externamente, a gente percebe todo aquilo que geralmente se vê em uma mulher, né? Mas dentro ela tem 2 testículos, e isso faz ela correr mais rápido, porque ela tem um nível de testosterona maior do que das outras mulheres. Então, hoje em dia, está uma discussão muito grande, porque o Comitê Olímpico quer que ela tome hormônios para reduzir os níveis de testosterona, e ela não quer, ela vê isso como um preconceito. E realmente ela não tem culpa. E também isso vai ter também questões nos cromossomos. Algumas pessoas têm a aparência externa, por exemplo, de homem, mas cromossomicamente tem cromossomos semelhantes a de mulheres. Também é um tipo de intersexualidade. Existem vários níveis. Eu posso ser e não sei, né? Eu nunca fiz uma tomografia completa. Talvez eu tenha ovários e não saiba. Mas existe também essa questão. E o A de assexual, são pessoas que não sentem necessidade de terem relações sexuais. Podem ter relações românticas, elas podem casar. A única pessoa assexual que eu conheço é casada, por exemplo. Elas podem casar, elas podem até ter relações sexuais, sim, mas não há uma necessidade, não vê isso como um imperativo. E o mais, no final, vai buscar contemplar todas as outras formas, todas as outras orientações que a sigla não dá conta. Geralmente, as pessoas, para não precisar escrever LGBTQI+, colocam só LGBT e deixam o mais como uma forma de contemplar as outras orientações. Os 2 problemas que as pessoas LGBTQI+, vão ter, primeiro é a questão da heteronormatividade. A sociedade vê a heterossexualidade como algo normativo, né? Então, como algo até normal. Então, tudo que sai desse negócio da heteronormatividade acaba sendo maluquice, doença, pecado, demônio, coisas do tipo. Então, são coisas que são problemas que pessoas LGBT têm que enfrentar. E também a cisnormatividade, que isso vai afetar pessoas trans, principalmente. A sociedade vê a pessoas cis como normais e pessoas trans como anormais, como indesejáveis, como pecaminosas e coisas do tipo. E esses problemas vão causar de simples apelidos até a morte, né? Então, esse simples, entre várias aspas, porque principalmente na escola, na universidade, a gente sabe que o bullying tem consequências sérias. E no Brasil, a ONU fala que é o país que mais vai matar transexuais e homossexuais. E é interessante também que pessoas homoafetivas, elas são aceitas em certos locais sociais e desprezadas em outros.
Eu não sei se vocês já repararam, mas o humor é um lugar que aceita bem pessoas homoafetivas. Já repararam? Tem muitos comediantes homossexuais, homoafetivos. Mas isso é muito sério, porque é como se a sociedade falasse: não, você serve para me fazer rir, você serve para me fazer dar gargalhada, seu lugar é esse. Tipo, você é uma pessoa diferente, estranha, e eu rio dessa questão, né? Então, isso é algo também que a gente tem que pensar. A Natália, a mulher trans que eu entrevistei, ela falou sobre isso. Olha, eu não quero não quero ser piada para as pessoas. Eu não sou um homem vestido de mulher para fazer as pessoas rirem, eu sou uma mulher. Então, e às vezes a gente dá a gargalhada do homem que está lá fingindo ser mulher, que se veste como mulher, e às vezes a gente está reproduzindo também esses estereótipos, de como se a pessoa homoafetiva ela tivesse que estar no lugar do humor, no lugar da prostituição, e não pudesse estar em outros lugares, como, por exemplo, na política. Jean Willis, quando ele se candidatou para deputado, nossa, como assim, um deputado gay, né? Mas aí depois ele foi e fez, ao meu ver, um bom trabalho. Mas até hoje tem problemas das pessoas verem pessoas homoafetivas em lugares de poder, né? Em lugares de dar ordem. E nisso vão ter esses safe places, né? Safe places é um conceito que significa lugares seguros, que são conceitos que vai mostrar em que ambientes pessoas homoafetivas são bem aceitas. A escola, de uma forma geral, não é um safe place. Pessoas homoafetivas, pessoas LGBT+, sofrem demais na escola, como a gente vai ver nas entrevistas. Mas as pesquisas também têm mostrado que as aulas de música são safe places. Né? Então, por algum motivo, pessoas homoafetivas, por gostarem de música, procuram corais, procuram orquestras, procuram seguir carreiras musicais. Às vezes, o único professor homoafetivo de uma escola é um professor de artes, é um professor de música. Então, nisso tem uma dualidade. Embora a escola não seja um safe place, aulas de música são safe place. E o unicórnio do gênero, eu acho uma coisa interessante para a gente falar rapidamente, que já são 11h40. Geralmente, quando a gente vai falar sobre esses conceitos de identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual, usa-se um unicórnio. Por quê? Porque o unicórnio não dá para ver assim de cara se é um homem ou uma mulher, se é um macho ou se é uma fêmea. Então, às vezes vem um unicórnio e às vezes no exterior eles também usam um biscoito de gengibre, que é aqueles biscoitos que a gente vê no Natal, no Shrek, né, aquele biscoito. Então, também não dá para ter tanta certeza se trata de um homem ou se é uma mulher. Então, geralmente, para fazer essa explicação, usa-se ou unicórnio ou um biscoito de gengibre. Eu fui no unicórnio porque eu acho mais bonitinho. Primeiramente, tem a questão da identidade do gênero, que, como aqui no unicórnio, está na mente. Então, a identidade é como a pessoa se enxerga. Então, vai ter a linha. A pessoa ela pode se enxergar como homem ou como mulher. Aí, no meio, não sei se dá para ler, porque a imagem não está tão boa, está escrito sem gênero, que seria agênero. Aí eu não vou concordar. Na verdade, eu acho que no meio seria a mistura. Então, seria uma pessoa, talvez, intersexo, não sei. Mas sem gênero, na verdade, não estaria na linha. Sem gênero, porque essa linha é a linha do gênero. Uma pessoa agênero estaria fora, seria um ponto fora, não seria a metade. A metade seria a união. Seria melhor uma pessoa não binária ou gender fluid. A não binária ela vai estar parada em algum lugar da linha. A gender fluid, como falei, a identidade ela é um processo, então ela vai estar sempre em movimento. Talvez não tão rápido, talvez mais rápido, não sei. Mas, na minha opinião, sem gênero não deveria estar no meio. A expressão de gênero é essa linha pontilhada ao lado do unicórnio. É como que você demonstra o seu gênero. Então, você pode ser feminino, masculino ou andrógeno. Então, a expressão de gênero vai estar muito relacionada à roupa. Eu, por exemplo, a minha expressão de gênero é masculina, né? Camisa, corte de cabelo, barba. Mas eu poderia me ver como homem, mas ter uma expressão de gênero feminina ou ter uma expressão de gênero andrógena. Falar de novo do Guilherme Rocker, que eu acompanho ele porque eu acho ele engraçado, e não pela expressão de gênero, pelas coisas que ele fala. Ele se vê como um homem, só que o gênero dele ele se expressa de uma forma andrógena.
Sexo biológico vai estar ali na genitália do unicórnio. Vai ser o órgão sexual presente no corpo. Então, vai ser feminino ou masculino. Eu colocaria, para não confundir com expressão com expressão de gênero, eu colocaria fêmea e macho. Não sei, mas não está errado. No meio, seria pessoas que têm característica de ambos, né? Entre sexos, que para mim é intersexo. Eu entendo como intersexo, não como entre sexos. E aqui tem uma questão interessante. A gente ainda vai ter a nossa aula sobre a diferença de religião, e geralmente pessoas conservadoras, cristãs, eu sou cristão, tá? Mas eu não sou conservador a esse ponto. Elas vão usar um versículo na Bíblia falando que não existe transexualidade, não existe transgeneridade, porque tem um versículo que vai falar que Deus criou macho e fêmea. Só que aí é uma questão de sexo biológico, não é uma questão de identidade de gênero. Realmente, Deus criou algumas pessoas com pênis, outras pessoas com vagina. E algumas pessoas no intersexuais. Mas isso não vai expressar na identidade de gênero, né? O nosso sexo biológico, como a gente viu na última aula, não tem uma relação direta com a nossa identidade de gênero, porque isso está na mente, não está no corpo. Então, esse versículo, ao meu ver, ele não vai refutar essa questão. E, por fim, a orientação sexual, que é como que você vai... quem você vai se sentir atraído. Então, você tem também esse binarismo do heterossexual e do homossexual, e no meio estaria a pessoa bissexual. Só que, como eu mostrei, essa linha não é boa o suficiente, porque ela não vai contemplar, por ela estar muito presa ao gênero, ela não vai contemplar o litsexual, o demissexual e coisas do tipo. Eu estou falando pra caramba, não vi se alguém me falou, alguém escreveu alguma coisa no chat? Não, por enquanto não. Aí, refletindo sobre a sexualidade, algumas coisas. A cada 20 horas, uma pessoa é morta no Brasil por ser LGBT. Em 2017, foram mortos 194 gays, 191 pessoas trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais. Ah, mas como assim? Heterossexual morrendo por LGBTfobia? Sim. Como eu falei no meu caso, eu muitas vezes já sofri por andar de braço dado com meu irmão na rua. Então, se algum dia eu sofrer violência por isso, vai ser LGBTfobia, embora eu não seja uma pessoa LGBT. E aí, então, a gente vai ter dois conceitos. Na verdade, é o mesmo, educação sexual e educação da sexualidade. Para quê? Para, desde a escola, a gente conversar com as crianças para que elas não venham reproduzir isso. Então, a educação sexual, muitas vezes as pessoas vão achar que é ensinar as crianças a como fazer sexo. Então, alguns autores estão propondo trocar o nome por educação da sexualidade, que seria orientar as pessoas em relação à sua própria sexualidade. Sexualidade é essa que a gente tem desde criança. Só que a gente não vai expressar ela desde criança como um adulto expressa a sua sexualidade. Mas Freud, ele mostra que desde criança a sexualidade já está sendo formada. Então, a educação da sexualidade vai ensinar, por exemplo, as meninas a não permitir ser tocadas, que existem diferentes orientações sexuais, que todos devem ser respeitados, todas devem ser respeitadas, e assim por diante. E também a gente tem um documento importante que é o PCN, então, os parâmetros curriculares nacionais, que vão colocar a orientação sexual como um tema transversal, isto é, uma questão que por sua relevância tão importante, que deve perpassar por todas as disciplinas, incluindo a música. Então, na música, a gente também tem um respaldo legal dos PCNs, que a gente pode trabalhar essas questões. Eu vou correr um pouquinho por causa do horário. Alguns aqui exemplos tristes, infelizmente, de pessoas LGBTs que foram mortas, né? Prefiro um filho morto do que um filho homoafetivo. Não quero meu filho convivendo com esse tipo de gente. Anda que nem homem. Isso é falta de pancada quando era criança. Então, são todos casos reais de pessoas que morreram por causa da orientação sexual. E na música, finalmente, as escolas são ambientes perigosos, mas as aulas de música são safe places.
mas mesmo assim, professores e discentes LGBTs sofrem preconceito, discriminação e violência. E vai ter essa música queer que eu falei no começo, que é uma música clandestina. Ela acaba circulando na escola, mas não nas aulas de música, acaba circulando clandestinamente, como eu falei, da Pablo Vittar. Essa música está lá, só que as crianças estão ouvindo no fone de ouvido, estão cantando escondidas, coisas do tipo, estão consumindo isso dentro do espaço escolar. Porém, não é uma música aceita pela escola. A questão da falta de representatividade de artistas, por isso eu falo novamente da importância da Pablo Vittar para esse momento, e a questão da heteronormatividade nas canções. Existe espaço para a paixão LGBT? Então, quando a gente é adolescente, que a gente ouve aquela música pensando na pessoa, foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E realmente, eu ouvia músicas pensando lá na menina. Mas e o rapaz homoafetivo? Sabe? Tem alguma música que fala de outro rapaz? A moça? Tem uma música falando de outra música, de outra moça? Então, a música ela também vai acabar reproduzindo essas questões. E aí, chegando aos artigos, o primeiro, super polêmico, envaidecer a educação musical e musicar a bicha. Esse artigo ele foi escrito sobre o formato de ensaio teórico e pegou uma música da Linda Quebrada como referencial. Essa música justamente é Envaidecer. Ele vai estar embasado numa perspectiva descolonial e na teoria queer. Teoria queer, essa teoria que a gente está vendo desde a aula de gênero, que vê o gênero e a sexualidade como uma construção sociocultural. E a perspectiva descolonial, ela vai partir do pressuposto que todos os preconceitos eles vão surgir do período colonial. O início é esse. Então, quando o colonizador ele veio para o Brasil, ele trouxe uma religião opressiva, ele trouxe os seus costumes europeus, ele desvalorizou o indígena e o africano. Então, embora o período colonial ele tenha acabado, as marcas do colonialismo elas continuam se configurando até hoje. Então, a perspectiva descolonial vai buscar desconstruir tudo isso que foi plantado na colonização. Então, o autor e a autora vão indicar que a educação musical é atravessada pela cisnormatividade e pela heteronormatividade, e isso é uma característica de toda a sociedade brasileira. Aí, nesse sentido, a educação musical vai também tentar reproduzir estereótipos de gênero e de orientação sexual, e, por conseguinte, contribuir para que músicas produzidas por pessoas LGBTs e ou que valorizem a expressividade estética LGBT sejam marginalizadas pelo currículo escolar. A cisnormatividade contribui para que ocorram epistemicídios musicais. O que é um epistemicídio? Episteme vem de conhecimento, né? E aí tem uma fusão de episteme e de homicídio. Seria a morte de certos tipos de conhecimentos. Então, epistemicídio musical seria a morte de certos tipos de musicalidades. Então, essa música que tem essa estética LGBT, como a gente vai ver mais à frente, que tem essa expressividade LGBT, ela vai acabar não aparecendo nas escolas e, por conseguinte, estudantes LGBTs não vão se sentir representados em aulas de música. Aí, para isso, o autor e a autora vão propor enviadecer a educação musical e musicar a bicha. Bicha aqui elas estão usando como uma forma de resistência, não é como uma ofensa, né? Não. Eu sou bicha mesmo, qual o problema? Ser bicha é o quê? É ser gay? Então eu sou bicha. É uma forma de resistência. Então, por envaidecer a educação musical, o autor e a autora vão se referir à inclusão de novos olhares que incluem subjetividades esquecidas nesse percurso, como a produção musical de pessoas LGBT como caminho possível para educar musicalmente nas escolas e na formação de professoras. Então, seria um olhar teórico pudesse incluir essas músicas queer, essas músicas de resistência. Já a música A Bicha seria um movimento que busca ouvir e levar para dentro das nossas salas de aula sons produzidos por sujeitos queer para evidenciar as transgressões e experiências não cis heterossexuais. Então, elas são bem categóricas. A gente tem que pegar essas músicas mesmo bem bicha e colocar na educação musical. Muito polêmico, mas é isso que elas propõem. Essa aqui é a música que
que deu origem ao artigo que surge como marco teórico, eu acho que não vai dar tempo, que é Envaidecer. E aí as entrevistas que eu fiz com as pessoas. Então, eu entrevistei a Raquel, vocês vão ver que a Raquel vai aparecer bastante, porque além de mulher, além de negra, ela também é homoafetiva e candomblessista. Então, das 5 identidades que a gente está trabalhando, ela só não é indígena, então ela é tipo minha coringa, ela serviu para praticamente tudo. O Leonardo é um homem negro homoafetiva, e Butterfly, que ela preferiu usar um pseudônimo, também é um homem homoafetivo, todos professores de música. E aí os resultados, depois das entrevistas, eu percebi algumas categorias. Primeiro, tratamento desigual da pessoa homoafetiva na sociedade, situação da pessoa homoafetiva no ambiente escolar, passibilidade e agência musical, ausência do tratamento na universidade e na formação de professores, e possibilidades para disciplinas de música. Tratamento de pessoas homoafetivas na sociedade, essa questão que a gente está trabalhando desde o começo, né? que a identidade LGBT é vista como transgressora, como marginal, como escória. Então, as pessoas LGBT, infelizmente, ainda são muito vítimas, né, de muito preconceito, e eles vão trazer isso nas entrevistas, né, os preconceitos que elas sofrem. Passibilidade é uma coisa interessante, porque o Butterfly é um homem gay, só que ele fala que ele tem uma alta passibilidade. O que é passibilidade? É passar-se por. Ou seja, embora ele seja gay, ele tem toda uma expressão corporal, ele tem toda uma expressão de gênero que faz ele se passar por uma pessoa heterossexual. E ele fala que isso, não que seja proposital, mas isso dá para ele algumas regalias. Ele sofre pouco com isso. Então, tem essa questão da passibilidade. Algumas pessoas sofrem menos ou mais dentro dessa questão. E isso também vai influenciar na questão da agência musical, porque dependendo de como a pessoa age pela música e com a música, isso também vai influenciar como que ela é olhada na sociedade. Por exemplo, aqui no segundo quadro, no segundo texto, o cara é gay, mas toca bateria, sabe? Então é tipo, ele é gay, mas a sociedade acaba aceitando um pouco mais ele por ele ter uma agência musical, entre várias aspas, masculina, pela bateria ser vista como um instrumento viril, que demanda força e coisas do tipo. Situação homoafetiva no ambiente escolar é bem chato, porque a Raquel ela fala que ela trabalha com crianças, aí as pessoas relacionam o homossexual à promiscuidade, como se todo homossexual fosse tarado, coisas do tipo. E eu também não sei por quê, relacionam também à pedofilia. Então ela fala que ela tem muita dificuldade no trabalho por ser uma pessoa lésbica trabalhando com crianças. E ao mesmo tempo, quando ela trabalha com os adolescentes, com as adolescentes, tem um cuidado ainda maior do que ela brinca, do que ela fala com as meninas. Então ela tem todo um cuidado que eu não preciso ter, por exemplo, quando eu dou aula. E ela fala que isso acontece tanto na escola como na rua. Então, na escola, ela tem que ter cuidado para ninguém ver ela andando de mão dada com a esposa, porque se pai de aluno vê, se alguém da escola vê, não sei o quê, pode dar problema. E dentro da escola também tem esse problema. Então, uma situação dupla de opressão, tanto dentro da escola quanto fora. E aí, ausência de tratamento do tema na universidade, que aí todos os entrevistados e a entrevistada vão deixar isso claro, que apesar desse tema ser muito relevante, isso não foi abordado na universidade. E possibilidades para disciplinas de música. O Butterfly ele vai mostrar que desde a educação infantil é importante trazer mulheres, trazer pessoas LGBT. Mas na educação infantil, sim, na educação infantil. Ele fala que não precisa, até engraçado, não precisa discutir com a criança. Estão vendo aqui essa cantora, ela gosta de pepeca. Então não é isso. Na verdade, é só mostrar a criança, para a criança, né? E ao ver, e na visão dele, isso vai fazer, a criança ela vai notar essa diferença e vai internalizar isso como normal. Então não precisa, nesse sentido, já ter uma discussão na educação infantil.
simplesmente trazer mulheres, trazer pessoas LGBT, mostrar vídeos e coisas do tipo, seria um primeiro passo. Também mostra essa... Deixa eu ver. Também ele fala uma coisa interessante de se fazer política com o corpo. Tipo, então, se eu sou uma pessoa homoafetiva, eu consegui chegar na escola, estou dando aula, então eu vou usar o meu corpo para fazer política. Como que ele fala isso? Se eu quiser, então eu sou bicha, sou professor, o que eu vou fazer? Se eu quiser usar um macacão andrógeno, eu vou botar e ponto final. Se eu quiser usar um brinco de pena, eu vou usar o brinco de pena e ponto final. Ele fala em fazer, né, usar o corpo nesse sentido, de fazer política, de marcar o seu lugar. E aí a Raquel já é o contrário. Ela vai e fala que é melhor não... quando essas questões aparecem, ela prefere não continuar o assunto. Isso aqui é aula de música. Eu acho interessante, né? Ela falando. Aqui eu não estou perguntando se você já beijou na boca, do que você gosta, mas eu falo, isso vai ser importante para a nossa aula agora? Isso não tem a menor importância para a nossa aula. Ninguém aqui está dando aula de como beijar na boca, ninguém está dando aula de como namorar, que é aula de música. Então, ela prefere não tratar desses assuntos, ela prefere cortar. Eu acho que quando esse assunto emerge na aula de música, é necessário a gente tratar. Essa é a minha visão. Ela prefere se resguardar e não tratar. Também é uma possibilidade. E aí o Leonardo ele falou da Pablo, que é importante trazer essas músicas. Eu traria logo um Big Big, Seu Bumbum, trazer a Glória Groove, entende? Ele vê essa necessidade de trazer essas músicas que o outro autor chamam de música queer. E também eu achei interessante, ele falou, não, vamos fazer também uma aula numa boate, vamos fazer uma aula numa parada gay, vamos fazer uma aula no manifesto. Também é interessante, são lugares que a música circula. Talvez não seja tão fácil fazer isso na escola, né, com crianças, adolescentes, menores de idade. Mas é uma possibilidade. Que tipo de música são tocados numa parada gay? Como que as pessoas na parada gay vão utilizar a música para se expressar? Isso também é uma aula de música, isso também é interessante. Mas eu acho que nem sempre seria viável. E aí o Butterfly ele fala também que essa questão, tipo, a discussão apareceu, você trata. Já é uma percepção oposta à Raquel, entende? Então, quando na educação infantil não é necessário discutir, mas aí no ensino fundamental ele já fala, apareceu a discussão, vamos discutir e ponto final. E aí os eixos norteadores são menos, gente, já está acabando. Então seria empreender esforços para que a causa LGBTQIA+, seja promovida e que aulas de música sejam lugares seguros para que estudantes transgêneras não sofram qualquer tipo de preconceito, estudantes transgêneras e estudantes LGBT de uma forma geral. O asseguramento de que o ambiente escolar, incluindo as aulas de música, seja um ambiente seguro para pessoas LGBT, a utilização de um vocabulário que não reproduza a heteronormatividade nem a dominação masculina, incluindo desse modo diferentes gêneros e sexualidades no cotidiano escolar, o ato de rechaçar qualquer tipo de ação como brincadeira, piadas, comentários, seja ela física ou virtual, que expresse ou estimule preconceito contra as pessoas LGBT, a crítica constante aos estereótipos relacionados a pessoas LGBTs em todas as etapas da educação, mas de forma mais acentuada na formação de professores de música, a valorização de um repertório composto ou interpretado por pessoas LGBT, indicando para os estudantes maiores a sexualidade de tais compositores e intérpretes, a fim de que identidades sexuais não normativas sejam valorizadas em sala de aula. Ou seja, a gente traz o Renato Russo, mas fala também, o Renato Russo é um homem gay, é um homem bissexual. Aí tantas crianças, tantos adolescentes gostam do Renato Russo, eu acredito que isso é uma forma delas começarem a valorizar essa identidade. A afirmação da sexualidade do professor LGBT por meio das suas potências corporais, como o Butterfly falou, colocar mesmo brinco, macacão andrógeno, a explanação do papel de musicistas negros, mulheres e pessoas LGBTs na construção da música brasileira. E aí, as referências que eu citei hoje. E fim, gente. Medi 4. Já deu a hora, hein? Eu juro que eu diminui muito em relação à aula passada para ver se dava tempo para o debate. Mas não deu. Mas aí
Não sei se vocês, quem já quiser sair para almoçar, acho que pode, mas quem quiser falar alguma coisa, para não ficar de novo sem a discussão. Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Então fiquem à vontade para ou sair ou para falar alguma coisa. Alguém gostaria de comentar? Não? Deixa eu ver o chat então aqui rapidinho. Tá. Obrigado, Gil. Que bom que você gostou. Sim, vou passar os slides para todo mundo. É isso, gente. 12:06. Eu vou parar então aqui a aula pro nosso almoço. Já que a gente terminou mais ou menos 12:10, vamos voltar a 1:10 para vocês conseguirem tirar a hora certinha. Aí, mais uma vez, desculpa. Para a próxima aula, eu vou diminuir mais ainda para sobrar tempo para a gente discutir ao final, tá ok? Beleza, Então, até mais. Muito obrigado. Uma hora. 1:10, para vocês comerem um pouquinho, para vocês comerem bem, né? Muito obrigado, até mais. Renan, Fale-me. só uma dúvida. Semana passada, você acabou ficando no mesmo link do Zoom, né? Não. É outro. Então, mas eu acho que você ficou no mesmo, porque eu cliquei no outro e não foi, aí eu cliquei no que a gente estava fazendo, que é, né, esse no caso, Uhum. quer dizer, o da primeira aula, e entrou. Aí eu só queria saber se você vai fazer no outro mesmo. Você mandou Sim, 2, não foi? Sim, na última aula eu cliquei no outro. Eu realmente não era para ter acontecido isso. Eu entrei no outro e não foi. Ele foi no link anterior, não sei por quê. Ah, mil perdões, então. Me Não, perdi sem também. problema. É Não, só eu vou clicar no outro, mas aí se não der, clica no primeiro. Beleza, Tá bom? combinado. Muito Tá bom, obrigado. obrigada. Até mais. Até.